Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Electric Days Podcast, um podcast especial, agora pós-evento, para falar sobre tecnologias, mobilidade elétrica, novos produtos e até um pouco de história da eletromobilidade. Hoje temos a presença mais que ilustre de Evandro Bastos e... Eu? É, você. Não, eu tô cobrindo o buraco aqui. O Júlio não quis vir. Tô brincando. Leonardo Fortunati, do Motor 1. Depois de trabalhar no evento igual um doidão. Sim. Agora resolveram me chamar para apresentar também. Agora temos aqui, né, a presença ilustre de Evandro Bastos, gerente de produto da Mercedes-Benz. Muito bom estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre carros elétricos, né? E falando sobre futuro da mobilidade. Muito obrigado. A gente que agradece, né, Fábio? Nós que agradecemos até a presença, né, no nosso evento. Aqueles três carros lindos, maravilhosos. Chamaram muito a atenção. Que bom que vocês gostaram, porque foi algo muito bem pensado para a gente estar presente no evento de vocês, trazendo tecnologia, trazendo algo que para a gente é uma inovação, mas já está presente. É algo que a gente fala sobre o futuro, mas já está presente no nosso dia a dia, né? Além dos modelos, antes da gente entrar aqui, um ponto que me chamou a atenção no evento foi o profissionalismo da Mercedes em todas as etapas. Né? A gente entrou nesse universo de evento agora, recebeu o carro, a equipe que... Eles poliram o carro no evento. Poliram o carro. Eu quase perguntei se podia polir o meu que estava lá fora. Inacreditável. Posso eu trazer aqui, você dá um polimento também? Porque... Então, assim, parabéns. Eu fiquei realmente impressionado com o trabalho, né, com a perfeição ali de tudo, né, das informações, óbvio. Da agenda. Da hora que o carro vai chegar a tal hora. Chegou a tal hora, foi embora a tal hora. Sim. Fiquei com inveja. Eu falei, quer ter que trabalhar pra mim essa equipe? Pena que levaram, né, depois. Levaram. Eu tô quase levando essa embora também, mas não deixaram. Mas vamos começar do começo? Vamos lá. Do começo, literalmente, né? Sim. Porque eu acho que vale lembrar. A gente pode dizer, Vando, que a Mercedes quase inventou o automóvel lá atrás, né? Praticamente foi a inventora do automóvel, né? A tecnologia a combustão, ou o motor que a gente conhece até hoje, né? Antes de falar de carros elétricos, pode dizer que sim. Né? A gente tem histórias, muitas histórias sobre isso. Né? Começou em 1886, com o primeiro automóvel ali a combustão. Quase praticamente a primeira marca, né? Se a gente for pensar, Mercedes-Benz, né? Ali aquele começo foi praticamente a primeira marca de automóveis que existiu. Ela se tornou marca quando a gente levou os primeiros motores. A Mercedes fazia motores, né? Quando a gente levou os primeiros motores para uma corrida em Nice, no sul da França. E os carros começaram a ganhar, os carros que não tinham nome até então, começaram a ganhar muito essas corridas, em 1902. E foi aí que pensaram, precisamos colocar um nome nesses carros. E foi colocado o nome de Mercedes. Então, até hoje, é o único nome de marca da indústria automobilística, um nome feminino de uma empresa que fabrica e vende automóveis. Eu acho que, inclusive, depois eu vou chamar o Evandro para fazer o podcast do Motor 1 para contar essa história da Mercedes. Que a é muito história é rica. incrível. Esse começo ali, quem entende um pouco de automóvel sabe que tem ali... Tudo por trás tem muito dessa coisa até do social, ser uma mulher, né? Tem várias coisas ali que são muito interessantes. Mas vamos voltar aqui pro Fábio, daqui a pouco tá me batendo. Não. Tá. Você tá falando, eu tô pensando aqui na riqueza da história mesmo, né? As ramificações, né? O pioneirismo em muitas áreas. E aí até a gente voltando à eletrificação. Porque quem pensa que carro elétrico é coisa nova, né? Não é, Mas né? não é. Eu gostei do que vocês falaram sobre o nosso posicionamento no evento, né? De pontualidade, de cuidado com o carro. E tudo começa com marca, né? Tudo começa com o posicionamento da marca. E isso tem a ver com o posicionamento da marca. Esse cuidado que a gente tem não só com os nossos produtos, mas com as pessoas que estão em volta, né? Com a forma com que a gente demonstra os nossos produtos. A forma com que a gente abre e deixar sempre à disposição as tecnologias que estão hoje presentes nos nossos produtos, né? Com certeza, carros elétricos não é de hoje, mas tem muito a ver com esse pilar que vocês comentaram agora, que é pioneirismo. Inovação, pioneirismo.
E a gente falando de marca de luxo, né, do posicionamento de luxo que a gente tem um posicionamento, acho que é legal falar, né, chama Modern Luxury, ou luxo moderno. E esse luxo moderno, ele fala exatamente sobre isso, né, sobre de uma forma, de um lado, você ser pioneiro e de uma outra forma, você dar acesso, dar realmente colocar a tecnologia em benefício de algo. E assim como o carro a combustão veio na época, né, para quebrar barreiras, para ser uma inovação, uma curiosidade também nos primeiros carros foi que o combustível ele era comprado numa farmácia. Ele era utilizado para lavar roupa e fazer limpeza em casa, e era foi o combustível do primeiro carro dirigido por Berta Benz. E logo depois de 1886, a gente já teve a criação, ou o desenvolvimento, melhor dizendo, já se pensava em outras fontes de propulsão, de outras formas de tecnologias, que foi em 1902 que a gente já teve o primeiro carro desenvolvido com a tecnologia elétrica. Né? Então, exatamente baseado em... Eu não vou falar exatamente em testes, mas em possibilidades, em novas possibilidades de se dirigir um automóvel. E muito curioso, né? Porque a gente mesmo, se a gente voltar mais ou menos nessa época, a própria energia elétrica já era algo que não era comum, né? Como é hoje. E já se pensava em uma forma de não ser só um tipo de mobilidade. Não ser só um carro a combustão. Você ter uma variável, algo diferente. Eu vou... Né? A liberdade também de quem tá ali escolher, né? Eu vou ter o combustível que eu vou comprar na farmácia, eu tenho a opção do elétrico, né? Exatamente. Eu falei 1902, mas corrigindo, foram 5 anos depois. 1907. 1907. Mesmo assim, né? Mas mesmo assim, realmente há muito tempo atrás. E a gente até teve outros carros elétricos sendo desenvolvidos, como o SLS, né? Uma vez eu fui fazer uma reunião na Alemanha, nossa matriz fica na Alemanha, né? E a gente teve acesso ao SLS. Tinha uma cor, um verde fluorescente bem... Eu acho que eu lembro de ver foto desse carro. Esse carro foi largamente testado com tecnologia elétrica. Isso a gente está falando no final dos anos 90, começo dos 2000? Mais ou menos? Foi 2010, 2011, por aí. Que é uma era que a Europa começa a se eletrificar, né? Mas uma forma mais, vou dizer, mais intensa, né? Mais ou menos por aí. Já existiam alguns carros menores elétricos, né? Os carros maiores ainda tinha esse estudo caminhando, né? E o estudo era gigantesco, né? Dentro da nossa fábrica de Zindelfing, o desenvolvimento de automóveis fica lá, né? Então é ali que a gente via as novidades saindo para ser testadas. Você ficava ali no portão, tinha várias novidades saindo, né? E logo depois, logo na sequência, a gente já começou a ver os primeiros híbridos, né? Como, por exemplo, o GLC. O GLC é nosso SUV médio. E a gente já começou a ver desse mesmo portão saindo os primeiros híbridos. E a tecnologia ela precisa de uma ponte para ser conectada de um lado de outro, né? E a gente entende que o híbrido ele é essa ponte entre os carros a combustão e os carros 100% elétricos. Não só em termos de tecnologia, mas também a forma com que os proprietários e usuários dos carros interagem com os produtos. É uma forma muito diferente de utilizar os carros, né? Não é só a questão de acelerar, frear, mas é de cuidado, de manutenção. Entender a tecnologia, entender o comportamento. Os carros têm uma evolução grande, né? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que frisar em termos de história e, claro, falando do nosso lado ali de marca Mercedes, né? O que eu acho legal desse ponto é que hoje, quando a gente começa, o Brasil ainda está ali, né, num passo mais inicial em relação à Europa, e sempre vem a questão da infraestrutura, que é uma barreira, eu sempre vejo como oportunidade, mas a gente lembrar lá, né, combustível era vendido em farmácia, né, para um carro a combustão. Então, todo o início tem os desafios, então, acho que naquele momento, né, as pessoas que tinham o carro puxado a cavalo falavam, não,
vou tirar o meu cavalo daqui, vou ter que ir na farmácia comprar né, ligar esse negócio. Então, a história ela mostra, ela se repete, né, e evoluiu. Foi inevitável migrar para combustão. Mas a própria chegada dos híbridos também, na época, foi uma surpresa, né? Muita gente não entendia como é que o carro vai rodar com 2 motores, como é que funciona. Para que 2 motores? Qual que que isso significa na eficiência? E a gente devagar se foi entendendo, né, melhor o que estava acontecendo, né? Você falou para mim a pontuação muito boa essa de falar, tem que existir uma ponte entre as duas coisas, em algum momento. Até para dar tempo para tudo que está no entorno acontecer. Eu imagino que a tecnologia, vamos falar assim, o negócio de postos de gasolina demorou muito mais tempo de sair de uma farmácia e ir para um posto de gasolina, sim, muito mais do que está demorando agora para injeção de investimentos em infraestrutura de carregamentos. Então, as empresas, agora a gente tem um modelo de startup. Quantas, sim, startups não surgiram nesses últimos anos se a gente colocar desse segmento? Se a gente colocar nos últimos 2 anos aí, 2, 3 anos que a gente começa a falar mais de carro elétrico no Brasil. Se a gente for comparar a nossa estrutura de recarga há 2, 3 anos, 2, 3, 4 anos com hoje, a gente já vê uma evolução rápida. Muita coisa aconteceu, inclusive, no começo da pandemia. Sim. Então Muitas pessoas me procuravam no começo da pandemia para entender como a Mercedes estava investindo nesse segmento. Porque as pessoas também estavam aprendendo. As pessoas criaram uma empresa, mas agora quero entender como que isso vai acontecer no futuro para que eu possa também ajudar nesse crescimento. E também tem a questão do cliente se comportar, né? Porque acho que muita gente tem aquela fobia da autonomia. Né? A fobia... Não, eu tô na cabeça de um cara que nunca usou um elétrico, eu tenho que carregar toda hora. Eu vou ter que chegar em todo lugar, eu vou ter que pôr o carro para carregar. Não, cara. Quantos quilômetros hoje, por exemplo, um EQS roda? No modo sem... O EQS 53, por ser um carro super esportivo, ele roda entre 480, 530... Mas mesmo assim, quem vai rodar isso num dia? Então... E ele é um carro super esportivo. Então, hoje a gente já fala que a autonomia dos carros elétricos é muito maior do que um tanque de combustível. Exatamente isso. E o bom é que você pode recarregar em estações rápidas em 30 minutos. Sim. Você carrega 80% da sua carga. É muito rápido, menos que isso, né? E normalmente você não tem esse costume. Como é o caso do celular. O uso do nosso celular não é... Você não faz uma ligação ou manda um WhatsApp e carrega na tomada. Não é assim o nosso, né? O nosso uso. O uso é no final do dia, à noite. Você vai lá e deixa para carregar. É exatamente esse mesmo uso que a gente precisa entender que o carro está evoluindo para isso, né? E, por enquanto, uma vez por dia, mas talvez daqui a pouco, uma vez por semana. Por que não? A evolução está sendo muito rápida, né? Sobre carregamento e sobre a evolução desses carros, a Mercedes tem uma plataforma de desenvolvimento de automóveis que a gente usa, na verdade, 2 plataformas para se basear no desenvolvimento. Uma delas são os carros Vision, os carros conceito. O último deles foi o Vision EQXX. Além dos carros Vision, a gente também utiliza a Fórmula 1 como fonte de tecnologia e alguns testes para colocar carros na rua depois. Se a gente falar do EQXX, hoje ele é um carro que chega a mais de 1.000 km de autonomia e ele não tem a bateria exatamente somente para fazer a bateria para fazer toda a alimentação do carro. Hoje a bateria ela é utilizada dentro desse sistema do carro do Vision EQXX, ela é utilizada somente para potência. Toda a parte eletrônica do carro ela é utilizada baterias e fontes de energia solar. Né? São 117 placas solares que estão posicionadas no teto do automóvel para que alimente toda a parte, por exemplo, de informação e entretenimento, infotainment, né? Que é bem interessante. Ou seja, a gente não precisa de baterias cada vez maiores.
ou ainda carros cada vez maiores para caber essas baterias maiores. A gente precisa de uma inteligência dentro dos carros para que eles possam ficar cada vez mais... oferecer mais segurança para o cliente, para o usuário. Imagina, um carro de mais de 1.000 quilômetros de autonomia realmente vai dar uma baita segurança. Sem ser um carro gigante com uma bateria gigantesca que vai demorar muito tempo para recarregar, por exemplo. Muito talvez. Pesado, não é exatamente isso. E 1.000 quilômetros de autonomia, você não vai ter que chegar em casa e já carregar o carro. Você vai poder fazer uma viagem, vai poder esperar, vai poder acelerar o carro da forma que você deseja, né? Essa, para mim, é a grande diferença que a gente tem na parte de desenvolvimento, né? E aí, falando de Fórmula 1, uma das tecnologias que saíram da Fórmula 1, que até foi criada uma marca para isso, é a e-Performance. Essa tecnologia é uma tecnologia híbrida, que já equipa alguns carros que estão na Europa. E saiu da Fórmula 1. 100% testada e aplicada 100% exatamente igual nos carros de rua. E vale lembrar, né? Porque a Mercedes, dentro da Fórmula 1 na era híbrida, foi uma das que mais se destacou. Em todo o desenvolvimento. E até a marca até se aproveita um pouco do conhecimento da engenharia de competição, correto, né? Que exige muito. Né? A gente está falando ali de uma velocidade de evolução da Fórmula 1 gigantesca. E a Mercedes é uma das que melhor está aproveitando isso, né? Aproveitando a velocidade da engenharia da Fórmula 1 para já trazer para o carro. Né? Justamente para isso. Você ter uma velocidade de recarga, um aproveitamento, tem um nome, o gerenciamento de carga, né? É o gerenciamento de carga. O gerenciamento de carga, trazer isso para o carro de rua, né? E se a gente for pensar de uma forma rápida, que antigamente a gente falava de tecnologia de competição, ir para um carro de rua, tinha um tempo. Hoje, às vezes, você já tem ali a mesma tecnologia, meses depois já está num carro. Já está num carro de rua, né? Então, já são pontos que a gente já começa a ver o aproveitamento de todo o conjunto, né? De tudo. Não adianta, porque muitas vezes a marca está na competição por quê? Por marketing? Não. Tem também ali, vou usar o que a engenharia fez para um carro campeão, para um carro de rua, né? Então, tem alguns aspectos que são bem... Com foco em eficiência, né? Um foco muito grande em eficiência. A Fórmula 1, ultimamente, né? Eu tinha um grande receio quanto ao futuro da Fórmula 1, porque nós temos a Fórmula E. Sim. E pensando num futuro elétrico, a Fórmula E, em teoria, que faria mais sentido. Mas nos últimos tempos a gente vê uma corrida das montadoras para a Fórmula 1 e não para a Fórmula E. Então, assim, eu acho que é o momento de usar a tecnologia atual de combustão, híbrida, aplicar mais tecnologia elétrica para chegar num desenvolvimento contínuo e perfeito. Não ir direto já para a tecnologia ali como é na Fórmula E, que aí tem várias limitações. Então, hoje eu tenho essa leitura da Fórmula 1 como um laboratório muito mais real, né, do mundo real. Correto. Com aplicações que a gente via antes, né, o freio regenerativo, que hoje já está num carro um carro... É o CARES, né? O CARES. Exatamente. Então, assim... Toda a parte de aerodinâmica e design, né, Fábio, também está tudo hoje muito conectado. O carro eficiente, ou com uma gestão de carga mais eficiente, ela não é simplesmente carro e bateria. Ela tem todo um estudo por trás. A aerodinâmica é algo extremamente importante. Esse próprio EQX que você mostrou, ele tem uma aerodinâmica, que você comentou, é uma aerodinâmica bem diferente. Nós já trouxemos alguns carros com aerodinâmica bem similares na época até de salão do automóvel, né? Trouxemos carros que tinham, por exemplo, a traseira que se estendia para deixar a parte de aerodinâmica ainda mais linear, chegava a 0,22, 0,19 de coeficiente de arrasto aerodinâmico, e é algo que a gente realmente também enxerga isso vindo desse laboratório Fórmula 1, assim como peças mais leves. Quanto mais leve o carro, menos o motor tem que arrastar pesos e desnecessário. O desenvolvimento de produto ele passa muito por esses estudos de leveza, de tendências, né, de materiais, e a gente vê muito mais rápido a evolução dos produtos.
do que se a gente comparar 20 anos atrás, o desenvolvimento de um automóvel Mercedes, ele demorava em torno de 7 anos, né? Ele durava, não vou nem falar de demorar, porque era o timing que realmente tinha a indústria, né? Tanto é que o nosso ciclo de vida de produto era exatamente entre mais ou menos de 7 anos, ou com um facelift nesse intervalo aí no meio. Hoje, o desenvolvimento de produto tem se acelerado muito mais. O desenvolvimento de novas tecnologias tem acelerado mais. Por quê? Porque a empresa também faz algumas parcerias. Claro que o core de desenvolvimento de motor, freio, câmbio, design, a Mercedes tem o VP de design, né, o Gordon Wagner, que é um cara que virou uma celebridade hoje desenvolvendo produtos com aerodinâmica e produtos de desejo, que é mais um dos pilares também da nossa marca. E o desenvolvimento, especialmente falando de carros elétricos, ele passa também por parcerias com startups. A Mercedes não precisa ser a melhor em desenvolvimento de materiais leves e ainda com fontes de materiais renováveis ou ainda reciclados, mas com parcerias com startups que são especialistas nessas tecnologias, a gente agiliza a entrada dessas tecnologias dentro dos nossos automóveis. Então, o primeiro automóvel que a gente vendeu no Brasil, o EQC, né, foi em 2020, ele tinha em torno de 100 itens recicláveis e reciclados dentro do automóvel, né? Quando vocês foram ali no lançamento do EQS53, a gente já falou de 200 itens. E esses números não param de crescer. A cada lançamento, a gente daqui a pouco vai falar de 300, 400 itens reciclados ou recicláveis, né? E de fontes de materiais renováveis. Então, é exatamente isso que a gente vê. O carro está quase se tornando um carro vegano, né? Porque isso é importante também para a tomada de decisão de compra. Aquele selo verde que a gente vê nos produtos... Não adianta nada ter um carro elétrico e ele poluir de outra forma. De outra forma, exato. Então, eu gosto muito dessa postura. A sustentabilidade é um pilar que sempre acompanhou a marca Mercedes, porque, claro, a gente sempre teve o objetivo de emitir menos poluentes e tudo mais. Mas a sustentabilidade tem se tornado cada vez mais forte no desenvolvimento de produtos e que foi incorporada no posicionamento da marca, né? Então, como a gente fala, é marca, depois vem produto e aí depois a gente fala sobre comunicação. É assim que a gente vende os nossos produtos, né? Então tem uma série de... Você falou do EQC em 2020. Eu acho que a Mercedes foi uma das primeiras marcas premium a ter um modelo 100% elétrico no Brasil. O EQC em 2020 foi um dos primeiros, se a gente for pensar. Só que, por exemplo, nos últimos um ano, o EQS foi o que a gente tá falando? Tem um ano já? Tem um ano. Exatamente um ano. Só que desse um ano pra cá veio EQA, EQB e EQE. EQE, exato. O line-up de vocês cresceu de uma forma que eu não sei se alguma marca premium fez isso no Brasil nesse tempo. Vocês vieram com uma carga de tecnologia, principalmente no 100% elétrico, que eu acho que mostrou pro mercado e falou, olha, esse aqui é nosso futuro, esse aqui não é só nosso futuro, é nosso presente. Gente. E produtos desenvolvidos, né? Você falou de aerodinâmica. Quem tá assistindo tá vendo na imagem aqui do lado, o EQS e o EQE tem um visual deles. Você vê que é um carro que foi feito para aerodinâmica. Foi criado. Tem formas diferentes que a gente criou esses carros elétricos, né? O que vocês estavam falando, né, de evolução, até do produto do EQC, ele vir de uma plataforma existente e depois vir esse monte de modelos de uma vez, é uma leitura que a gente tem de uma montadora que faz o trabalho bem feito. O que aconteceu quando começaram a aparecer os primeiros veículos elétricos? Todo mundo queria elétrico, então adaptavam qualquer coisa, qualquer modelo, entregavam um veículo desbalanceado, né, com bateria que, enfim, várias situações. Aí nós vimos esse movimento, né, das principais montadoras entendendo a eletrificação de hoje. Então, o primeiro momento foi lançar um modelo baseado, né, utilizando uma plataforma já existente. Correto. Aí o segundo nível foi uma evolução desse processo, talvez criando uma plataforma que já fosse comum para as duas tecnologias.
combustão e elétrica. E aí um terceiro nível que já nasce totalmente elétrico. É isso? Foi exatamente essa estratégia utilizada para a Mercedes. E de verdade, o começo de uma tecnologia, eu não vejo problema nenhum em marcas que foram até trouxeram essa tecnologia de uma forma que não fosse definitiva, porque a evolução é isso. O pioneirismo é exatamente isso. Então, a gente precisa trabalhar, né? A nossa plataforma, a primeira plataforma, a gente chama de EVA 1.0, depois EVA 1.5 e agora a gente está no 2.0, que é exatamente o que deu origem ao EQS Sedan, ao EQE 300 Sedan, né? Então, a evolução dessas plataformas de uma forma muito rápida, ela também tem uma origem nesses laboratórios de tecnologia que nós temos, né? Eu gosto muito de olhar para trás e olhar para uma tecnologia, para um carro, melhor dizendo, que trouxe muita tecnologia, que era um carro Vision F015. Esse carro foi o primeiro elétrico autônomo e que trazia várias características, como um carro conceito, que a gente vê muito agora, aqui, nesses carros que estão sendo vendidos hoje. Então, nós tínhamos telas muito grandes, eram carros elétricos, tinham aerodinâmica, tinham telas muito grandes, por conta do fato de ser um carro autônomo, ele tinha a possibilidade de você não dirigir, né? Não ficar sentado exatamente na posição do motorista e tal, e você tinha que fazer outras coisas dentro do carro. Sobrava tempo para fazer outras coisas dentro do carro, melhor dizendo, né? Então, a gente vê que parte dessas tecnologias que a gente viu lá atrás no F015, a gente já vê hoje, por exemplo, no EQS 53. Telas maiores, muito mais interação com comando de voz, a parte de direção autônoma, de assistência à direção, muito mais forte, muito mais evoluída. Então, sabe aqueles filmes do Steven Spielberg que a gente fala, nossa, o futuro vai ser assim? São coisas que estão acontecendo hoje, né? Em alguns filmes de Hollywood. E a gente vê, olhando para os filmes da Mercedes lá atrás, a gente vê que as coisas estão acontecendo. Eu gosto muito desse paralelo. Então, as plataformas que a gente vê hoje, 1.0, 1.5, 2.0, elas tiveram início de um estudo lá atrás. Eu acho isso fantástico, sabe? A gente olhar e se basear no que estava acontecendo. Porque a gente fala, a Mercedes já estava pensando nisso. E tem uma perguntinha, talvez até fuja no que a gente já tinha conversado. Como é que está a percepção do cliente Mercedes-Benz? Porque, como a gente falou, em um ano vocês lançaram EQS, EQ, EQA e EQB. Como é que está a percepção do cliente? E o que vocês percebem do comportamento do cliente do carro elétrico? Porque, na minha visão, eu acho que a eletrificação ela vai vir, ela é muito forte hoje no mercado premium, justamente o mercado de vocês. É um cliente mais antenado, é um cliente que já pensa em, por exemplo, eu tenho um carregador em casa com um painel solar, por exemplo. É um cara já mais com uma cabeça diferente do mercado generalista. Como é que vocês perceberam nesse um ano o comportamento do cliente de vocês? Porque o cliente Mercedes é um cara, muitas vezes um cliente fiel. É o cara que vem do classe C, do classe E, do GLC, GLE. O que vocês perceberam nesse um ano que você pode falar, lógico, do comportamento do cliente com o carro elétrico em um ano? Nesse um ano, a gente pode caminhar até um pouco mais para trás, né? Porque desde 2020 a gente vem se relacionando com clientes de carros elétricos. E o cliente Mercedes, ele sim é um cliente muito fiel, mas também é um cliente que arrisca com novas tecnologias. E essa questão de arriscar, dentro até do pilar da marca, ele arrisca com segurança. Então, ele gosta muito de colocar, pô, legal, vamos testar uma nova tecnologia. Mas eu quero que essa nova tecnologia tenha a assinatura, o embasamento ali, o estudo da Mercedes. A gente vê uma procura muito maior de carros elétricos, né? A gente vê uma procura por outras plataformas de carros elétricos. O Brasil, o segmento, por exemplo, de SUVs, de hatch, são segmentos que lideram o nosso mercado, né? Sedãs, enfim. E a gente vê quando a gente tinha só o EQC, que é um SUV, a gente tinha uma procura, mas e aí? Quando a Mercedes vai ter um sedã? Quando a Mercedes vai ter um carro ou ainda maior?
né, para atender a minha família. Então a gente tinha uma busca muito grande por essa tecnologia. E, por outro lado, o cliente Mercedes pode ser que ele seja um cara mais antenado. Eu não gosto de generalizar, porque em todos os segmentos a gente tem pessoas extremamente conectadas e dispostas a comprar novas tecnologias, né? Que pode ser os novos compradores ou early buyers, pessoas que querem ter aquela tecnologia de uma forma pioneira, para testar, para entender, para comentar e tudo mais. Então, o cliente Mercedes tem essa fome de novas tecnologias, sim. E por outro, para ser bem realista, né, a segurança e a infraestrutura e a legislação de carros elétricos, tudo tem que caminhar muito junto. Essa evolução precisa ser caminhada de uma forma muito lógica para que dê segurança para que os clientes consumam em larga escala carros elétricos. Então, talvez por isso a percepção de que os carros elétricos estão começando no segmento premium ou de luxo, mas a questão é que ainda é uma tecnologia que demanda muito investimento. Sim. E o investimento ele custa. Design custa, investimento custa, inovação custa, né? Olha a área de desenvolvimento que a empresa tem para trazer esses carros de uma forma muito mais rápida aqui para os mercados. Então isso custa. Isso custa e isso, infelizmente, não tem acesso para todos. E aí a gente fala que é a questão de consumo, né? Então a procura vem caminhando muito em larga escala e o cliente Mercedes ele ainda tem a possibilidade de ter 2 carros. Então ele tem um carro hoje que tem um carro elétrico que tem uma utilização mais urbana, enquanto aquela rota que ele costuma fazer em viagens ou ainda em grandes viagens não tem uma estrutura adequada de carregamento, ele pode usar um carro híbrido no lugar. Então, mas isso está acontecendo de uma forma muito rápida, muito veloz, o aumento de infraestruturas e tudo mais. Então, assim que a gente vê o comportamento do consumidor Mercedes, ele tem uma procura muito grande para ser early buyer, para testar a tecnologia, mas ele também tem essa questão da segurança enquanto toda a infraestrutura está sendo preparada. É algo muito lógico da gente pensar, né? Hoje em dia. Então, agora, só fazendo um resgate aqui, antes que você me atropele de novo, senhor Léo. Você estava falando, vou fazer só resgatar e depois a gente continua nesse ponto do comportamento, mas a percepção, né, dos produtos, a relação do que a gente via nos filmes futuristas e hoje vê, realmente o EQS é um carro que muitas telas, né, telas em todos os cantos ali, telas grandes, chama muito atenção, um carro potente, confortável, grande, mas o que eu gostei mesmo foi o EQ. O EQE, e eu vou falar, ele nem é o mais potente, né, ali da gama, mas a interação que você tem com um carro elétrico eu acho que é a melhor interação dentre os modelos elétricos de hoje. Porque até então a gente tinha aquela sensação de ruído do motor, troca de marcha, e no elétrico é muito mais a velocidade e o torque instantâneo. Torque instantâneo. Então você tem lá aquela potência e tal. No EQE, você tem um elemento que ele foi pensado ali internamente em transmitir a tecnologia no momento que você está dirigindo e o que está acontecendo enquanto você está dirigindo. Então, aquela iluminação dinâmica que você consegue aplicar na sua aceleração, as luzes caminham de forma para fora, né? No cockpit inteiro. E quando você freia, ela volta. Eu acho que nenhum outro carro conseguiu entregar essa sensação de uso da energia, junto com os modos de som. É quase que intuitivo, né? A forma com que a gente utiliza os carros é quase que intuitivo. Então, você consegue captar a energia na frenagem, né? E isso é visualmente enxergado pelos ocupantes ali do carro. É muito interessante mesmo. E o EQ é um carro mais... Tem outro objetivo. Ele é um carro mais leve, ele é um carro mais de uso dia a dia. E concordo que é um dos melhores carros ali em termos de uso do dia a dia. E mais uma característica que é buscada, Fábio, até pelos nossos clientes, é ali a aceleração instantânea mesmo. Quando você
dirige muito um carro elétrico e volta para um carro a combustão, você fala, calma lá, parece que eu voltei no tempo. Eu estou dirigindo um carro muito antigo. E não é um carro que acabou de ser lançado, tem uma tecnologia muito similar, mas a forma com que a gente interage com o automóvel e o automóvel te entrega uma experiência sonora muito melhor, muito mais confortável. Te entrega uma aceleração imediata. Te entrega toda essa parte de interação que a gente fala, que a gente acabou de falar. A hora que você volta para um carro a combustão, você fala, gente, não estou entendendo. A sensação que eu tenho quando a gente volta, a gente tem aqui a chance de testar tudo, né? E ter, né, o contato com todos os modelos. Óbvio, a gente fica com carros mais tecnológicos, carros menos, voltamos para os nossos, menos a pior ainda. Parte. Né? E assim, por exemplo, quando estou com um carro elétrico, você freia, você sente ali a regeneração, você sabe o que está acontecendo. Você se adapta ao carro também. Você se adapta. Aí depois, quando você está com o seu, que não tem essa tecnologia ainda, você fala, que absurdo. A gente está desperdiçando essa energia, sabe? Essa energia de... Cadê? Então, realmente dá um nó na cabeça e você começa a pensar que aquilo já não é para o mundo de hoje. Né? O mundo está caminhando para um lado. É por isso que a gente entra nessa questão do comportamento. A pessoa fala, dá para ter, não dá para ter. A gente divulga muito que é preciso ter a experiência, que é preciso entender o seu modo de condução diário. Então, tem pessoas que sempre a primeira pergunta quando a gente fala de carro elétrico, dá para viajar? Dá. Claro, mas qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua? O que é o viajar para você? Você vai daqui até Manaus? Mas também não iria com carro a combustão, na verdade, né? Então... Mas é sempre assim. Então aí aí depois que a pessoa experimenta, ela, não, mas qual que é o tempo de recarga mesmo? Já tem bastante ponto. E isso a gente vê até entre os nossos colegas jornalistas. Como a gente está muito tempo nesse tema e testando e conhecendo as tecnologias de bateria com mais profundidade, os metais que estão sendo utilizados, os tipos que vêm por aí, né? A gente já fala, olha, o futuro está muito bem definido. Ah, mas não dá. E aí eles começam a testar e agora a gente começa a ver esse resultado também. Então, até a gente entende que o Brasil, país continental, tem essa necessidade realmente de longas distâncias e temos tecnologias, né? E aí eu queria trazer o entendimento de vocês para outras tecnologias, não apenas a bateria, mas plug-in híbrida. Se é uma solução que vocês visualizam definitiva também ou intermediária, como que a Mercedes enxerga esse tipo de tecnologia? É difícil a gente falar do próximo passo. E eu vou falar do que está aqui agora, porque pode ajudar a entender o próximo passo, né? Sem dúvida nenhuma, híbrido é uma realidade e tem várias formas de você ter um carro híbrido. A Mercedes optou por trazer a tecnologia do híbrido com 48 volts ali, né? O mild hybrid, né? Quase todos os nossos carros hoje têm essa tecnologia. Os que não têm vão ser lançados. Os próximos lançamentos já tem mais um spoiler aqui. 48 volts são tecnologias... É uma tecnologia que já está presente nos nossos carros. É uma tecnologia que tem um foco em eficiência. Também entrega de uma forma bem menor do que um carro 100% elétrico a aceleração imediata, né? E é também encarado dentro da nossa estratégia como essa ponte entre o 100% a combustão e o 100% elétrico, né? E isso, para mim, o futuro está muito bem determinado. Os investimentos estão caminhando muito para 100% eletrificação. As legislações nos países, no mundo, têm caminhado para isso. Então, a gente também precisa olhar para o externo para entender o que está acontecendo agora, marca a marca. A exigência de você ter carros elétricos em alguns países, ou 100% elétrico em alguns países, isso pode ser uma tendência para alguns mercados. Mas o Brasil vai ser algo
que vai ser implementado, daqui a pouco vai ser só carro elétrico que vai vender no Brasil? Talvez não. Por conta até da nossa dimensão continental, por conta da nossa realidade econômica, política, social, qualquer que seja. A questão é, talvez não exista uma única regra que vai ser aplicada no mundo inteiro. Uma única tecnologia que vai ser aplicada no mundo inteiro. O que vai ser aplicado é, dentro da realidade de cada um dos mercados, a gente vai trazer tecnologias para cada um daqueles países. E exatamente essa flexibilidade que eu entendo que é o futuro. Né? Podem surgir outras tecnologias por aí? Podem. Hoje, nós estamos investindo em carros elétricos. Nossos estudos, nossos esforços estão caminhando para isso. E aí o futuro, assim como cliente, mercado, governo, infraestrutura, na verdade, essa flexibilidade, na minha opinião. Tem 2 pontos aqui que a gente fica sentindo, né, desse lado, que é a indústria se preparando para um futuro de zero emissão, né, principalmente as marcas europeias, algumas ainda tentando descobrir o que vai acontecer, mas nós sentimos uma geração de clientes muito mais exigentes em relação à sustentabilidade. A gente já falou dos carros, os componentes reciclados ou recicláveis, e no futuro, né, em curto espaço de tempo, a exigência do consumidor por esse tipo de veículo. Eu vou trazer um exemplo que eu tive esse fim de semana conversando com uma pessoa que trabalhou na mesma empresa que eu, e a gente trabalhava numa empresa que ela era especialista em equipamentos para geração de energia hidráulica, geração de energia a gás e extração de petróleo também. E a minha surpresa é que a área de petróleo, óleo e gás, foi vendida e descontinuada. Eu falei, mas era uma área tão lucrativa, o que aconteceu? Energia suja. Então eles não querem mais ter essa associação. Então tem um movimento, seja de acionistas, né, de acordos ambientais, mundiais até, para esse novo caminho. Então a gente entende que tem vários caminhos para a gente ter no Brasil, várias tecnologias possíveis, mas lá no fim, eu acho que o que a gente vai ter são soluções com zero emissão. Concordo. Né? Independente de qual tecnologia, se é célula de combustível. Né? Não pega bem, mas eu gosto muito do que você trouxe, porque não é só o produto final. Não é só o automóvel que não tem. É toda a cadeia produtiva. Então, esse seu amigo está numa parte de uma cadeia talvez produtiva de peças e partes, ou ainda oferta de energia. Mas é exatamente assim que a gente pensa. Na Mercedes, a gente tem um projeto até 2039 de trabalhar com toda a cadeia produtiva e também com as nossas fábricas, para também reduzir a emissão de CO2 no processo produtivo. Novos fornecedores que não têm selos verdes, selos de não poluentes ali, né, não vão conseguir mais fornecer. Então, as empresas vão ser realmente obrigadas a se adequar a essa exigência do consumidor final, porque senão ninguém vai se tornar mais competitivo. Ser verde hoje é um fator de decisão de compra. Ou será num futuro muito breve. Eu acho que hoje já é um pouco. Hoje é bastante. A gente observou muito isso durante o Electric Days. Essa tendência de preocupação com o meio ambiente. Né? Você reduzir o máximo possível o que você vai... Sua pegada, que eles chamam pegada de CO2, sua pegada até no consumo de plástico, o seu consumo de materiais. Né? Tem bastante isso hoje em dia, né? É uma exigência, e o carro elétrico é uma... Né? Acho que uma grande questão, muita gente fala do carro elétrico, mas a produção de bateria, a produção do motor, mas cada vez mais justamente isso, né? Procurar fornecedores
que mesmo na produção de algo que era muito polêmico até alguns anos, a produção de bateria é extremamente suja. Não, cada vez mais o menor impacto possível até o momento que a gente vai atingir um impacto de produção praticamente zero, né? Então tem também esse toque, né? As empresas pensam muito, né? Não é só questão, a Mercedes-Benz faz carro. O problema, a Mercedes-Benz faz carro porque a produção dela é carro. Não, justamente isso. Onde, que a gente pode fazer para diminuir, né? Line-up da marca, hoje, você comentou, ele de alguma forma eletrificado, né? Parece algo pequeno, mas quantos carros a Mercedes-Benz vende por ano no mundo? Imagina se cada um desses carros emitir menos, o quanto isso vai aparecer no fim da conta, né? Tem uma conta simples, né, que a gente não faz. Os carros, dependente do tipo de combustível, hoje ele é homologado para emitir com base na nossa lei aqui, legislação, que é bem rígida até. Porém, quando ele sai da linha, ele está atendendo aquele nível de emissão. Daqui um ano ou dois, que os componentes vão degradando e tal, ele não está mais naquele nível. Ele está poluindo um pouco mais, um pouquinho mais. 5, 10, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E no elétrico a gente não tem esse ponto. Até para defender a questão, eu também trabalho com homologação, além de desenvolvimento de produto. Os carros são levados num extremo em termos de teste, né? Então a gente roda com os carros, não é só naquele momento do carro zero, né? Então, claro, a legislação brasileira permite que a gente faça uma teste com 10 mil quilômetros, mas os testes são depois extrapolados, né? O teste de rodagem, então, são extrapolados a 100 mil quilômetros, colocando carros em alta temperatura, baixa temperatura, e a gente ainda precisa ficar dentro de uma margem de emissões. Então, é mais um cuidado que a tomada de decisão de um cliente por comprar um carro que é altamente testado, largamente testado no mundo, e em níveis extremos, faz com que ele também tenha a garantia de ter um carro que entrega exatamente aquilo que ele está comprando ali, né? O selo de emissões e tudo mais, está ali, está garantido. Porque por trás tem uma indústria gigantesca tomando conta de toda a cadeia, né? Seria muito ruim se a gente tomasse conta só das nossas fábricas ali. Então, de toda a cadeia de fornecedores das nossas fábricas, da distribuição, dos concessionários. Então é toda a cadeia de distribuição está sendo cuidada. E também até um pouco do cliente, né? Como é que eu acho que talvez até o cliente do carro elétrico já seja um cara que está pensando melhor. Às vezes o cara nem estava pensando, justamente, talvez ele tenha comprado o carro como um early adopter e vou ter a tecnologia, mas às vezes a cabeça do cara já começa a mudar, né? Ele também já começa a pensar como é que eu vou gerar essa energia que vai carregar meu carro, comportamentos. Às vezes o cara é um CEO de uma grande empresa, ele pega bem. Pega bem. E também ele pensa, peraí, eu comprei um carro elétrico para mim, mas a minha empresa, o que minha empresa pode fazer para reduzir também? Vou ter uma frota elétrica de algum carro, vou revisar a minha forma, quanto que a gente consome aqui dentro de lixo, por exemplo. Já abre um portal pro cara investir em outras tecnologias verdes. Mas sabe uma coisa que você falou que ficou interessante, Léo? Às vezes, parte do filho desse CEO ou do cliente, do nosso cliente, parte do filho. Pai ou mãe, eu não vou mais usar, eu não vou entrar mais num carro que não seja elétrico. Não combina mais. Porque eu aprendi isso na escola. Porque as escolas também estão com esse olhar, né? Então, as crianças e adolescentes trazem também um mindset diferenciado para os pais, que pode ser também mais uma fonte de decisão para a compra dos carros 100% elétricos. Evandro, eu usei esse exemplo lá no Electric Days e acho que eu já comentei aqui em alguma ocasião. A gente testando carros, eu tive a sorte de ficar 3 semanas seguidas com um carro elétrico, outro carro elétrico, outro carro elétrico. E uma das minhas missões matinais, 6 horas da manhã, é levar minha filha para a escola. Então, sabe, né? Jovem ali, 11 anos, 12, com sono, aquela vontade para a escola, no carro elétrico entrava e tal. Só que ela nunca falou nada, nunca. Né? Carro top, carro simples, nada. Aí pegamos um carro esportivo para testar, carro legal, eu gosto, todo mundo gosta. Ela chegou e falou,
Ok, né? Não falou nada, entrou no carro. Liguei o carro. Primeira coisa. Pai. Deu, o que foi? Esse carro não é elétrico, né? Deu, não, mas você nunca reclamou de carro ser elétrico ou não. Deu, não, mas aquele é muito barulhento. Como barulho? Eu nem acelerei ainda. Só daquela vibração. Então, vai direto no que você falou. Da influência dos filhos na decisão de compra. Daí eu falei, se ela com 12 anos nem está dirigindo, já está antenada desse jeito, imagina, né, daqui a 4, 5 anos ali que ela vai estar em cima, escolhendo um carro que vai ficar para ela usar o dia a dia. É o que eu volto a falar, essa nova geração mais exigente, mais consciente também. Então, eu não vejo outras alternativas para a gente. E o que eu fiquei feliz também aqui de ouvir foi essa necessidade de toda a cadeia ter o selo verde. Às vezes, uma pequena empresa, ela não tem a visão, ela não tem o conhecimento, mas a abertura de trabalhar com uma empresa como a Mercedes, ela ganha esse conhecimento, ela ganha essa visão e aí, indiretamente, ela ajuda todo mundo. A exigência faz evoluir, né? Sim. Pô, vou trabalhar com a Mercedes, mas tem que fazer isso, isso, isso. O cara lá na frente vai falar como isso foi legal para mim. Porque lá na isso frente, me posicionou para garantir um futuro de um mercado, né? Imagina, sua filha crescendo realmente daqui 15 anos, 20 anos, ela vai comprar o primeiro carro. Se não tiver carro elétrico, não vai ter, não vai ter mais cliente para esses produtos. É uma troca de geração. Eles vão sumir, porque não tem mais carro elétrico. O que eu vou comprar? E, Evandro, vamos caminhar pro fim, né? Já? Mas, ó, vou ser bem sincero, eu acho que ninguém pode sair daqui sem dar um pitaquinho. Né? De futuro? É. De novidade? O que tem de novidade? Você deu aí um spoilerzinho, né? Segredos? De uma eletrificação ali e tal. Que já está presente ali, mas é pequeno, né? Já está presente no nosso carro. Vamos falar de coisas maiores. Quando a gente fala em 100% elétrico, a gente sabe que a Mercedes no mundo tem um line-up grandão. Temos um ano aí de EQS, vários elétricos. O que vem ainda? Tradicionalmente, a Mercedes, até a gente falou isso aqui, tradicionalmente a Mercedes está presente em todos os segmentos ali, desde um hatch, um coupé de 4 portas, SUVs urbanos, sedãs médios grandes e luxuosos e carros super esportivos. Não seria diferente com os carros elétricos. Então, olhando ali para todo o line-up Mercedes, você já pode ter uma dica do que vai acontecer. A gente vai estar presente em todos os segmentos. Mas, falando desse ano, nós terminamos 2022 com 5 carros elétricos já em showroom, né? já em vendas. E para 2023 serão mais 3 lançamentos no segmento de SUVs. Um segmento bastante importante para o nosso mercado. Ou seja, quem tá curioso... Médios e grandes. Basta olhar, basta dar uma olhadinha no que tem por aí, né? Lá fora. E pensar que até o fim do ano são mais 3, é isso? A gente finaliza 2023 com 8 carros elétricos. Percebeu que a gente vai andar muito de elétrico Mercedes esse ano, né, Fabio? Que beleza. Vai poder levar as meninas pra escola de elétrico. Vai dormir, não vai querer entrar na escola. Não, então, deixa eu dormir mais. Já aqui. Se prepara. Isso, por enquanto, já faz a gente ter o maior line-up de produtos elétricos do Brasil. Já viu que o próximo é 3 a gente precisa de espaço maior para Mercedes, né? Já tô pensando no lugar daquelas 3, a gente vai precisar de mais 3 aqui. Espaço para 8 carros vai ser maravilhoso. A gente fecha um dos salões só para Mercedes ali. O que você acha? Eu acho que é bem importante. Vai vir uma equipe daquela equipe de polimento, entendeu? Equipe de polimento, equipe fantástica. Já tem que ligar para a área de marketing e reservar dinheiro então, né? Opa, pode ir, vamos lá. Não, mas é muito bacana. E assim, esse papo, eu acho que já vai ficar aqui o convite para mais 2 podcasts, até avisar o Rogério lá que tá ouvindo. Rogério, né? Depois dele agredir as coisas que eu perguntei aqui, ele marca mais 2. 2 podcasts adicionais, um pro Motor One, né, que tem uma história rica aí pra gente tratar, e o outro pro motorsport.com, que a gente estava falando aqui de Fórmula 1, até uns bastidores com os pilotos e tal, é bem interessante, né? E o pessoal aqui do Motorsport também é muito antenado na Mercedes,
né? E a gente está torcendo aí para que tenhamos um campeonato esse ano, né, de Fórmula 1. Pois é. Torcendo para... Chega de monopólio ali. Tem que ter uma disputa. Aquele monopólio tá chato. Tá. Mas é isso. Queria agradecer muitíssimo o seu tempo, Evandro, né? Muita informação de qualidade. Isso que eu tinha prometido só meia hora. A gente acabou conversando mais do que isso aqui. Sim. Não, mas é sempre assim, né? Quando tem conhecimento ali, informação, produto, e até a gente fugiu aqui de produto, né? Falar de mercado. História. Para mim, a história conta muito do que hoje a gente está vendo em produto. Então, olhando para a história, a gente sabe o caminho ali dos próximos lançamentos. Eu agradeço muito o convite hoje, os próximos, contem comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Você vai me chamar para o próximo ou vai voltar o Júlio? O senhor, eu não sei se o senhor se comportar essa semana. Aqueles textos lá, sabe? Então, não, mas é isso. Gostaria de agradecer também a presença de Leonardo Fortunati, que também faz parte do time Inside Viz, né? Não apenas no Motor One, testando tudo. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado por sua audiência e nos vemos num próximo videocast ou você que está ouvindo, num próximo podcast. Até mais.